mas 2 pontos que nós deixamos de ganhar, mas com relação à atuação da equipe, foi dentro do normal. O adversário não deixou a nossa equipe jogar, alguns jogadores foram um pouco abaixo daquilo que a gente sabe que eles têm condições de render, mas eu acho que o resultado, até pelo o que aconteceu durante o jogo, né, o Central ainda saiu do lucro ainda, porque nós tivemos uma penalidade contra no primeiro tempo, né, e tivemos mais 2 ou 3 lances ali que o Chapa fez boas defesas. Então foi um jogo muito equilibrado, eu acho que o resultado foi normal. Mauro, você teve uma semana fechada, como podemos dizer assim, para preparar a equipe para vir para esse jogo diante do Maguari. Claro, você já mencionou, foi um dos jogos mais difíceis, mas o rendimento do time não foi o esperado, de fato. Como é que você pode explicar, né, essa semana fechada de se trabalhar e mesmo assim, por dentro de campo, o time ainda não correspondeu o que todos nós esperávamos? Não é só vocês que esperavam, eu também esperava que a equipe fizesse uma grande partida. É como eu disse, nós pegamos um adversário que procurou bloquear os pontos ali, principalmente no setor de meio campo da nossa equipe, e ali nós tivemos alguma dificuldade até em termos de armação da jogada, principalmente no primeiro tempo. Pirambu jogou um pouco isolado. No segundo tempo a gente tentou, né, fazer com que a equipe adiantasse um pouquinho mais para marcar o time deles em cima, mas como eu disse, né, eles têm um contra-ataque rápido e a equipe às vezes em algum momento ela ficou exposta, e o jogo foi, eu considero assim, um jogo normal dentro daquilo que as duas equipes apresentou. Eu acho que às vezes se cria uma expectativa muito grande, né, pelas vitórias que nós tivemos no começo, mas pegamos na sequência 3 adversários que para mim foram os 3 melhores adversários que nós pegamos até agora, que foi a equipe do Náutico, do Retrô e essa equipe da equipe do Maguari. Professor, o Chapa hoje garantiu a vaga titular? Ele vem jogando praticamente todos os jogos de titular. Eu fiz 2 jogos, eu coloquei o Jefferson, né, e coloquei, eu já até falei para vocês aqui, né, eu quero deixar os jogadores sempre em ritmo de jogo. Como já aconteceu dele ter jogado 2 partidas, e o Chapa, né, eu disse a eles no início do campeonato, eu ia fazer um revezamento nos 2 primeiros jogos, até eu ver o goleiro para a gente definir, né, e ele está vindo bem, não tem por que mexer agora. Mauro, você acabou sendo muito cobrado e também falou sobre o posicionamento da defesa, né? Quando retrô, você foi muito claro que precisava que a defesa entregasse mais. Hoje você optou pelo Lucão ao lado do Doni. O Lucão, não sei se você concorda, começou uma partida um pouco concentração, foi amarelado logo, depois você fez a troca. Essa defesa com essa formação, com a entrada do Doni, te agrada ou ainda precisa ter algo nessa defesa para que possa chegar no ponto que você goste e acha que está aceitável? Olha, depois de 5 partidas, nós passamos um jogo sem tomar gol, né? Então, eu estava procurando essa estabilidade em termos defensivos. Ela aconteceu no jogo de hoje. Agora, é lógico que nós temos um jogo difícil na quarta-feira, jogo importante, né? Mas é jogo que nós vamos a Recife para trazer 3 pontos, mesmo sabendo o poder que tem a equipe do esporte, mas nós vamos lá buscar 3 pontos. Ao longo do campeonato, o seu time, Mauro, é um time que joga muito pelos extremos e assim tem conseguido fazer os gols, explorando o Zé Arthur, né, quando joga, o Moacir chegando como elemento surpresa, o próprio Edivelton, e hoje o time não conseguiu. Isso se deve, na sua opinião, ao meio-campo que não funcionou ou à ausência de atletas importantes, assim como é o Zé Arthur no jogo de hoje? O seu time sentiu jogadores que vinham jogando, né, não se adaptou ao jogo? Não, pelo contrário, eu acho que o Grafite entrou no lugar do Zé, fez uma boa partida, principalmente o Pirambu, como eu já disse, ele jogou sozinho, muito só isolado no ataque. Então o que faltou hoje, né, foi uma chegada maior, principalmente dos homens de meio campo, para que pudesse dar uma condição ao Pirambu já de segurar mais a bola na frente. E é como eu disse, né, alguns jogadores, né, hoje não funcionaram da maneira que vinha funcionando. Então por isso nós tivemos uma queda de rendimento de alguns atletas, mas não no geral. Eu disse, o jogo foi muito equilibrado. A gente sabia que era um jogo difícil,
porque eu assisti todos os jogos da equipe do Maguari e ele trouxe dificuldades, não foi só para a equipe do Central, ele trouxe para todas as outras equipes que ele jogou, né, inclusive arrancando pontos dos times lá da capital. E um de vocês me fizeram uma pergunta: pô, vocês perderam 2 pontos em casa. Nós não perdemos 2 pontos, nós deixamos de ganhar 2 pontos, né? Mas em compensação nós fomos buscar pontos fora de casa, né? Então nós ganhamos 6 pontos fora de casa, que são 6 pontos importantes, que nos deu a condição do que nós estamos hoje. Mauro, hoje especificamente 2 jogadores eles destoaram do que vinham desenvolvendo durante o campeonato, mais especificamente o Lucão, que em 5 minutos já tinha cometido 2 faltas, cartão amarelo, e nas sequências cometeu um pênalti, enfim. E também o Guida. O Guida também a gente entende que não vinha com ritmo de jogo, fazia mais de um ano que estava parado, mas hoje essas 2 peças, elas, como é que você avalia o desempenho do Lucão, do Guida, e se o Alan, que saiu contundido, ele não conseguir recuperação para o jogo diante do Sport, pelo desempenho do Guida, você avalia em continuar com ele ou pensa em uma mudança na lateral esquerda? Isso é muito difícil, né? Você fazer uma avaliação de um atleta. Eu acho que seria até uma crueldade da minha parte ou uma covardia da minha parte eu estar fazendo qualquer tipo de análise contrária ao Guida, né? Você já disse, né? Um jogador que veio um ano parado, está vindo de uma contusão e ele se expôs, né, para um jogo tão difícil como era esse jogo de hoje. Então não tem nada que crucificar o jogador, pelo contrário, né? Eu tenho que enaltecer, até pela coragem que ele teve depois de uma cirurgia que ele teve um ano parado, né? Voltar num jogo tão difícil, tão importante como era esse jogo de hoje. Então, com relação a ele, não tem nada para ir. O Lucão, ele tomou um cartão amarelo, né? Errou, chegou atrasado em 2 bolas ali, tomou um cartão amarelo, e no intervalo nós optamos para tirá-lo justamente para que não corresse o risco de tomar um cartão vermelho. O Mauro, 2 perguntas rapidinhas. Primeira delas em relação ao Alan. Já deu para ter uma noção do que ele tem? Eu imagino que preocupe pela reação dele, mas o que foi de fato o que ele teve de lesão. Eu queria que comentasse em relação ao meio campo, né? O time, quando produz bem no meio, com o Rangel, com o Erivelto, com o Zé Arthur apoiando, o Central tem um futebol mais envolvente. Na sua opinião, faltou essa aproximação dos meias ali com o Moacir, faltou esse envolvimento do Rangel, do Erivelto, para que o Central pudesse chegar com mais força no ataque hoje? São 2 jogadores diferentes para jogar, né? Tanto o Rangel como o Erivelto, e hoje eles estiveram abaixo, né, daquilo que eles têm condições de produzir. Mas, e lógico que eles, bem, né, a equipe, ela funciona, porque eles são os termômetros, principalmente em termos ofensivos, né, e vem de encontro aquilo que eu falei para vocês, né, que o Pirambu jogou um pouco isolado justamente porque não teve numa tarde muito feliz os 2 jogadores. E sobre o Alan, já deu para ver alguma coisa que ele tem ou ainda é muito cedo? Não, é cedo para você fazer qualquer análise, né? Até mesmo porque o departamento médico já me passou, e é só depois das 24 horas que você vai saber, né, a real condição dos jogadores. Saiu sentindo um problema muscular, e aí nós vamos fazer uma avaliação amanhã, aí os médicos, o departamento médico vai dar um parecer se ele vai ter condições para a próxima partida. Portanto, aqui entrevista coletiva com o técnico Mauro Fernandes, na sala de